Estamos aqui no programa Chimarrão Profético. Quero compartilhar um chimarrão profético com um paulista que, pelo jeito, já tomou chimarrão, porque já esteve na minha terra, em Alegrete. Então, eu quero saudar aqui a todos e a todas que participam conosco, tanto no canal Cartas Proféticas no YouTube, quanto no grupo TV Cartas Proféticas no Facebook. Então, um abraço para todos, para todas, sejam todas bem-vindos e participem aqui com os likes de vocês, chamem as pessoas para participar desse momento muito importante do nosso canal Cartas Proféticas e deem os likes de vocês, que isso também é uma forma do YouTube chamar as pessoas, anunciar para as pessoas que nós estamos aqui no ar. E eu saúdo com muita alegria aqui o jornalista Breno Altman, que eu acompanho há muito tempo e descobri, Breno, que nós somos amigos do Facebook. Não me lembrava disso. Fui lá procurar algumas informações sobre ti e tal. E não é que nós somos amigos no Facebook. Então, nós temos vários pontos em comum, né? Nós temos essa amizade no Facebook, nós temos asma também, né? Eu sei asma. Eu saúdo aqui com muita alegria o jornalista Breno Altman, que é jornalista, é criador do site Opera Mundi. E o Opera Mundi, está aqui o endereço, né? Eu vou postar aqui. operamundi.uol.com.br. Uhum. E participa de muitas discussões na internet. Então é um prazer conversar contigo, Breno Altman. Seja bem-vindo aqui entre nós. Dom Vandil, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui podendo conversar no Cartas Proféticas, em especial conversando contigo sobre os assuntos que mais afetam esse nosso trágico país. Isso. Por falar em trágico país, Breno Altman, e talvez o trágico país seja uma maneira de falar, né? Porque, na verdade, trágico é a política que está aí, né? Então, gostaria de conversar um pouquinho contigo sobre a primeira questão que nós negociamos, que é a questão Jair Bolsonaro. Hoje não sei se tu deve ter visto o editorial do jornal O Globo. Rapaz, esse editorial do jornal O Globo parece o editorial do jornal de esquerda, né? Do jornal revolucionário, descrevendo toda a trajetória de Bolsonaro e o fracasso dele na presidência da República. Queria ouvir a tua análise sobre o editorial do Globo e sobre essa coisa que se chama Jair Bolsonaro. Uhum. Olha, o editorial do Globo, ele expressa um conflito que existe hoje, forte, dentro do campo conservador. É um conflito entre a extrema-direita, o neofascismo, representado por Jair Bolsonaro e pelo núcleo político-militar que o cerca, contra a direita tradicional, a direita neoliberal, que é representada pelo PSDB, pelo DEM, pelo MDB e pelos principais meios de comunicação, entre esses a Rede Globo de televisão. É um conflito muito forte, embora essas duas facções, a extrema-direita e a direita tradicional, o neofascismo e a direita neoliberal, tenham em comum o mesmo projeto nacional, ou seja, os dois blocos do campo conservador defendem o neoliberalismo, defendem a subordinação aos Estados Unidos, são profundamente contra a esquerda, as ideias de esquerda, mas eles têm um conflito sobre como implantar esse programa neoliberal. O bolsonarismo imagina que esse programa neoliberal somente poderá ser plenamente implantado a partir de um Estado policial, ou seja, a partir de uma mudança do regime político,
transitando da democracia liberal plasmada pela Constituição de 88 para um outro tipo de regime político com cortes claramente neofascistas. A direita neoliberal acha que esse mesmo programa pode ser implementado sem mudar o regime político, mantendo o mesmo regime político da Constituição de 88. Então, essa é a contradição que existe no campo conservador. Nós não podemos ter ilusões sobre o editorial do Globo, não é? A Rede Globo, ela continua a representar os mesmos interesses que sempre representou. Ela continua a defender a política neoliberal, ela defende o Paulo Guedes, ela continua a defender as mesmas medidas antipopulares, antinacionais na economia, as mesmas medidas que levaram ao desemprego, que levaram ao limite dos gastos públicos, que levaram à verdadeira desorganização dos serviços públicos, incluindo de saúde, às vésperas da pandemia. A Rede Globo continua a defender as privatizações, a Rede Globo continua a defender a subordinação à Casa Branca, mas a Rede Globo nunca é o Bolsonaro, porque a Rede Globo não está de acordo que o caminho para implementar esse projeto seja o do Estado policial. Então tem aí um conflito dentro do bloco conservador. É assim que eu analiso o editorial do jornal o Globo. Expressão desse conflito. E sobre a questão do Jair Bolsonaro, exatamente, que até no editorial falam no histórico do Bolsonaro, que é que nós que levantávamos esse histórico, né? Um sujeito baixo clero, um sujeito rasteiro, miliciano, um machista, homofóbico e tal. Agora está tudo no editorial lá. Sobre como é que o Bolsonaro chega com essa ficha toda? Olha, nunca foi segredo para ninguém a trajetória do Bolsonaro. Bolsonaro sempre foi o que é. Bolsonaro sempre esteve vinculado aos remanescentes dos porões da ditadura, sempre foi um defensor do regime militar, sempre reivindicou figuras tenebrosas como o ditador Emílio Garrastazu Médici e o chefe da tortura em São Paulo, Carlos Alberto Brilhante Ustra. Bolsonaro nunca escondeu suas posições, nunca escondeu sua história, nunca escondeu seus compromissos com o que existe de mais nefasto e reacionário no país. Agora, nós temos que chamar atenção para a hipocrisia. Muitas das forças que hoje criticam Bolsonaro, entre elas a Rede Globo, silenciaram sobre esse personagem porque seu principal objetivo, o principal objetivo dessas forças que hoje criticam Bolsonaro, era derrotar o PT, era derrotar Lula, era impedir que a esquerda voltasse ao governo depois do golpe de Estado de 2016. Bolsonaro só pôde ser eleito presidente porque houve cumplicidade da direita neoliberal com a sua ascensão. Cumplicidade do PSDB, do DEM, dos meios de comunicação, das elites empresariais. Se não houvesse essa cumplicidade, Bolsonaro não seria eleito presidente da República. Né? Essas forças que hoje o criticam, que hoje se colocam em oposição a ele, como é o caso, repito, da Rede Globo de televisão, das organizações Globo de forma geral, que também inclui o jornal o Globo, que a gente já citou, essa postura oposicionista hoje desses meios de comunicação, desses setores políticos, esconde isso, uma hipocrisia, porque esses setores foram os que facilitaram a ascensão do Bolsonaro, seguindo uma certa tradição histórica, Dom Orvandil, e eu vou chamar atenção para isso. Também na Alemanha nazista e na Itália fascista, ocorreram fenômenos, processos parecidos. O Hitler chegou ao comando do governo alemão, em 1933, não através do golpe de Estado, nem mesmo através de eleições. Ele não conquistou maioria no parlamento para o partido nazista naquela primeira eleição de 1933, embora o seu partido tivesse sido a força mais votada. O que ocorreu é que o presidente da República de então, Hindenburgo, o indica primeiro-ministro. Hindenburgo tinha sido eleito presidente da Alemanha numa fórmula, numa chapa política chamada Coalizão de Weimar, da qual estavam os velhos partidos liberais alemães, os partidos democráticos burgueses da Alemanha, o Partido Social Democrata, todos aqueles partidos que tinham participado da chamada República de Weimar. E Hindenburgo indica Hitler
expressando a seguinte lógica da burguesia alemã: nós precisamos do Hitler para fazer o serviço sujo, para quebrar os sindicatos, para quebrar o Partido Comunista, para quebrar o movimento operário, para implantar um programa de reconstrução do capitalismo alemão segundo os nossos interesses, e depois que o Hitler fizer o serviço sujo, a gente o afasta e volta a governar o país. O mesmo aconteceu com Mussolini na Itália. Mussolini foi indicado em 1920 primeiro-ministro do governo italiano sem ter 10 deputados no parlamento. O seu partido, o Partido Fascista, não tinha 10 deputados no parlamento. Ele foi indicado pelo rei Vittorio Emanuele III, o parlamento aprova o nome do Mussolini, os velhos partidos liberais e conservadores sufragam no parlamento o nome do Mussolini, que vira primeiro-ministro, com a mesma lógica, que o Mussolini fizesse o serviço sujo de combater os partidos revolucionários e o movimento operário, e em seguida os velhos partidos da burguesia tratariam de afastá-lo para retomar o controle do Estado. Mais ou menos algo semelhante se passou no Brasil. A velha direita, querendo quebrar a esquerda, querendo quebrar o movimento sindical, querendo quebrar os movimentos populares, na prática foi cúmplice de Bolsonaro, imaginando que poderiam domesticar o Bolsonaro, que poderiam colocar o Bolsonaro a serviço da sua agenda, que as chamadas instituições poderiam controlar o atual presidente da República, e em seguida, nas eleições de 2022, tratariam de afastá-lo, depois que Bolsonaro tivesse feito o serviço sujo. Então, nós temos que chamar atenção a isso. Bolsonaro é o que sempre foi, todos sabiam. Agora, houve cumplicidade da direita neoliberal, houve cumplicidade das elites empresariais, houve cumplicidade dos meios de comunicação, que agora se voltam parcialmente contra Bolsonaro, não contra o seu projeto econômico neoliberal. Esse eles continuam apoiando, mas se voltam contra o caminho político proposto por Bolsonaro, que é um caminho autoritário. Se voltam contra a figura de Jair Bolsonaro, de tão execrável que é. Mas não se pode esquecer o que essa gente fez no verão passado. As forças ligadas à direita neoliberal foram cúmplices da ascensão de Jair Bolsonaro. Isso, Breno, é uma visão quanto a uma certa construção de um polo que acabou vencedor, uma acúmulo de forças. Mas, na tua avaliação, o que houve do outro lado? O que aconteceu do outro lado? O que aconteceu do lado do povo? O que aconteceu do lado da classe trabalhadora? Como é que aconteceu essa abertura de espaços? Olha, eu acredito, Dom Orvandil, que o Partido dos Trabalhadores, principal partido da esquerda, e que liderou 4 sucessivos governos a partir de 2003, 2 governos de Lula, um governo de Dilma e um pedacinho do segundo governo da Dilma, que o Partido dos Trabalhadores cometeu graves erros. O principal desses erros foi uma leitura equivocada sobre o desenvolvimento do capitalismo brasileiro e sobre como funciona a burguesia brasileira. O Partido dos Trabalhadores teve uma ilusão de que as elites brasileiras tinham um pacto sério com a democracia. Que as elites brasileiras tinham um pacto firmado com a Constituição de 1988. E que essa elite brasileira não sairia dos marcos da soberania eleitoral. O Partido dos Trabalhadores estava convencido disso. E, ao estar convencido disso, não se preparou para a possibilidade da burguesia brasileira, das oligarquias, recorrerem à contra-revolução preventiva para deter o processo de mudanças que estava em curso no país a partir de 2003. Não se preparou para isso, não preparou o povo, não mobilizou o povo, não organizou o povo, não educou o povo, não disputou a hegemonia das instituições, como no Poder Judiciário, não enfrentou a questão militar, não fez uma reforma profunda do Estado, não criou as condições para enfrentar e derrotar a contra-revolução, porque não considerava que a contra-revolução era uma possibilidade real. Esse foi um gravíssimo erro, porque a história do Brasil e da América Latina nos mostra, e o PT sabia disso, porque isso estava inscrito em resoluções do Partido dos Trabalhadores dos anos 80, no Brasil e na América Latina, o capitalismo se desenvolveu com base no escravismo,
com base na superexploração do trabalho, com base numa brutal desigualdade de renda e riqueza, com base na dependência externa, com base na propriedade latifundiária. E essas são as características do desenvolvimento capitalista brasileiro. E quaisquer reformas, por mais moderadas que sejam, que afetem esses pilares do desenvolvimento excludente, que afetem o desenvolvimento real do capitalismo brasileiro, mais cedo ou mais tarde, essas reformas moderadas empurram as elites do país para o golpe de Estado e para a ruptura da ordem democrática, para substituir qualquer que seja o governo disposto a fazer essas reformas que afetam os pilares que eu citei. Portanto, se essa tivesse sido a leitura do processo histórico no Brasil, os governos petistas tinham que ter se preparado para esse processo. Como, por exemplo, se preparou o governo da Venezuela. O governo da Venezuela vive uma situação econômica 1000 vezes pior que viveram os governos petistas aqui no Brasil, vive uma situação de cerco, de sanção por parte dos Estados Unidos, mas o processo da Revolução Bolivariana segue de pé, exatamente porque lá houve uma leitura de que a contra-revolução era inevitável e que o processo deveria preparar o povo, os sindicatos, os movimentos, os partidos de esquerda para enfrentar e derrotar a contra-revolução. Aqui não se fez isso. Aqui se teve uma ilusão com o tal compromisso democrático da burguesia brasileira. E quando a burguesia passou a contra-revolução, que no Brasil não foi uma contra-revolução ativa, não é porque os governos petistas ameaçassem o capitalismo ou porque os governos petistas ameaçassem a hegemonia da burguesia sobre o Estado. Foi uma contra-revolução preventiva, ou seja, para poder implantar a agenda neoliberal, tinha que se afastar do governo de Dilma Rousseff e para impedir que o país caminhasse no rumo de um questionamento mais profundo da hegemonia burguesa sobre o Estado e a sociedade. Então, aqui houve uma contra-revolução preventiva a partir das eleições de 2014, que acabou desembocando no golpe de Estado de 16, que derruba Dilma Rousseff, depois na criminalização do PT e na prisão de Lula, adulterando os resultados da eleição de 2018. Outra seria a eleição se o Lula pudesse ter participado, como nós sabemos. Não é? E quando ocorre esse processo, a esquerda não estava preparada. O povo não tinha sido preparado pela esquerda para enfrentar a contra-revolução. E a contra-revolução foi vitoriosa. Sem maior esforço, digamos. Foi vitoriosa. Então, este foi o grande erro, a meu juízo, cometido pelo Partido dos Trabalhadores. Não fazer do povo o fator fundamental de governabilidade. Não fazer da mobilização popular, da organização e da educação do povo os fatores principais de governo. E, ao não fazê-lo, abriu o caminho para a contra-revolução ser vitoriosa. E o Bolsonaro é filho dessa contra-revolução, porque o primeiro governo que emerge dessa contra-revolução é um governo da direita neoliberal, foi o Temer, com o apoio do PSDB, do DEM, do MDB. Esses eram os dirigentes da contra-revolução numa primeira etapa. Esses setores estavam muito desmoralizados pela corrupção, pela própria Lava Jato, não foram capazes de quebrar a esquerda, de quebrar os sindicatos, não foram capazes de implementar a agenda neoliberal. E diante do fracasso desses setores, emergiu um setor de ultradireita que demonstrava a disposição política e o ferramental para enfrentar a esquerda em todos os espaços. E essa extrema-direita acabou sendo apoiada pelas elites empresariais, acabou sendo apoiada pelos setores acomodados, pelos setores mais ricos das camadas médias, substituindo a direita neoliberal no comando do campo conservador. Esse é o processo que aconteceu no Brasil, os erros cometidos pela esquerda, o erro principal, e como é que a ultradireita substitui a direita neoliberal no comando do campo conservador. Breno, essa tua avaliação crítica, abalizada, sem dúvida, é uma crítica que o PT faz, que as lideranças do PT estão fazendo, reconhecem esses desvios todos? Eu acredito que sim, Dorvandio. No PT tem se debatido muito isso já há vários anos. Há uma visão crítica, há uma visão autocrítica sobre os erros cometidos.
várias dessas opiniões estão presentes em documentos do Partido dos Trabalhadores pós-2016. Nos documentos, especialmente do 6º Congresso, isso está presente, em documentos do Diretório Nacional. Eu vejo, pelo menos, aproximações em relação a essas autocríticas que eu busquei apresentar aqui. Uhum. Breno, eu morei em Caxias do Sul por muitos anos e lá eu tive oportunidade de conviver com Pepe Vargas, que foi prefeito 2 vezes de Caxias do Sul. Uhum. E lá eu vi esse fenômeno que tu narras aí na tua crítica, que os principais quadros dos metalúrgicos, dos movimentos sociais, todos foram guindados para a prefeitura. E os movimentos sociais, os sindicatos, ficaram desapetrechados de liderança, né? Parece que isso também aconteceu em nível nacional, né? Não tenho dúvida. É sempre um problema complexo, porque quando a esquerda ganha o governo, aonde que ela irá buscar quadros para preencher os postos de comando da máquina governamental? Evidentemente que ela vai buscar nos sindicatos, nos partidos, e você tem aí uma transferência de companheiros experientes e preparados dos partidos, dos sindicatos e dos movimentos, eles se transferem para o governo. Isso esvazia os partidos, os sindicatos e os movimentos. Agora, é um problema de difícil solução, porque não há muita alternativa para a esquerda. Onde é que ela buscaria quadros para governar, se não na sua base social? O que importa é conseguir estabelecer uma nova dialética entre partido, movimento e sindicato de um lado e governo de outro. Ou seja, não pode haver uma separação entre esses dois espaços, uma separação tão grande como a que houve. É necessário que as tarefas de governo se integrem ao objetivo de construir uma força social mobilizada que dê sustentação ao próprio governo. Novamente, eu vou recorrer à experiência venezuelana. Eu acho que quem cumpriu esse papel de integração do governo à construção de uma força social de combate foi o presidente Chávez, Hugo Chávez, na Venezuela, assim como o presidente Nicolás Maduro, porque eles dedicam boa parte da sua atividade político-administrativa para forjar uma força social de combate, para educar o povo. Cada programa de rádio ou televisão do Chávez era um programa de pedagogia popular para ensinar o povo venezuelano sobre sua história, sobre quem são seus aliados e seus inimigos, para explicar o quadro internacional, para denunciar as ações do imperialismo, para politizar o povo. Os aparatos do governo da Venezuela foram utilizados para que as forças populares pudessem ter rádios comunitárias, TVs comunitárias, outros tipos de meio de comunicação, para que pudesse surgir uma organização de tipo comunal, para que pudessem emergir formas diretas de democracia. Então, essa integração do governo, a tarefa de construir uma força social de combate, ela é fundamental para que nós não tenhamos que pagar o preço dessa transferência, dessa inevitável transferência de quadros dos partidos, sindicatos e movimentos para o governo. É necessário que o governo seja a vanguarda da construção dessa força social de combate e que os partidos, sindicatos e movimentos participem organizada e coletivamente das decisões de governo. É necessário haver uma simbiose entre as duas coisas, para que a separação entre governo de um lado e movimento social de outra não leve ao enfraquecimento da esquerda. Breno, eu participo aqui da direção do Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo e o nosso debate principal no Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo é definir bem claramente o que é o neoliberalismo com a crise orgânica do capitalismo. E chegamos à conclusão de que o neoliberalismo acabou se associando com o fascismo, esse lixo mais atrasado da humanidade. Como é que tu vês essa questão do fascismo associado ao neoliberalismo?
Olha, nós temos que compreender o neoliberalismo mais do que como uma política econômica. Há uma interpretação de certos analistas com a qual eu não concordo, que classifica o neoliberalismo apenas como uma política econômica. Não é isso. O neoliberalismo é mais do que isso. O neoliberalismo corresponde a um conjunto de medidas estruturalmente necessárias à etapa atual de financiarização do capitalismo. Os capitalistas não podem abrir mão do neoliberalismo. Não é possível romper com o neoliberalismo sem romper com o capitalismo. E por que não é possível? Porque a lógica da financiarização do capitalismo fez com que o chamado capital fictício, ao qual se referia Karl Marx, ou seja, que é o capital monetário, o capital bancário, o capital moeda, ele atingiu uma proporção escandalosamente superior ao capital produtivo. O capital que está hoje retido nos bancos, nos fundos de investimento, nos derivativos financeiros, hoje, é muitas vezes superior ao capital privado, ao capital produtivo. E esse capital financeiro, esse capital na forma de ativos financeiros, dá origem, permite que o setor hegemônico da burguesia mundial hoje seja seu setor financeiro. Aliás, mesmo nas grandes empresas produtivas, em muitas delas hoje, o lucro maior é financeiro do que produtivo. E esta hegemonia do capital financeiro obriga o capitalismo a um conjunto de políticas para garantir a valorização desses ativos financeiros. Que políticas são essas? Redução dos investimentos e gastos públicos para que os governos possam honrar as dívidas internas, na medida em que boa parte desse capital financeiro ele existe na forma de títulos da dívida interna. Então, os capitalistas exigem que os governos gastem menos com saúde, com educação, com pensões, para sobrar dinheiro para pagar os juros e o principal da dívida interna. Os capitalistas financeiros exigem privatizações para que eles possam investir esses recursos em novos negócios. Os capitalistas financeiros exigem redução de direitos à classe trabalhadora e de salários para que possam aumentar a margem de lucro das suas empresas e assim por diante. Essas medidas são a alma do neoliberalismo. Nesta dinâmica atual do capitalismo, portanto, neoliberalismo e capitalismo, o neoliberalismo é a face contemporânea do capitalismo. E o neoliberalismo hoje, para poder ser implementado em doses cada vez mais radicais, ele vai se chocando com as conquistas democráticas. Porque não é possível você retirar dos povos tantas conquistas e direitos e imaginar que não vai haver resistência. Resistência eleitoral ou resistência na forma de mobilização social. E para enfrentar essa resistência, a burguesia vai recorrendo cada vez mais ao autoritarismo. Por isso que vai emergindo, especialmente na periferia do sistema capitalista, uma coalizão, uma irmandade entre neoliberalismo e neofascismo. Porque são necessários regimes políticos cada vez mais repressivos para poder implementar a agenda neoliberal. Isso é o que explica a ascensão da ultradireita, tanto na periferia do sistema capitalista, como nos países centrais, porque é necessário aumentar o grau de repressão sobre a classe trabalhadora para implementar a agenda neoliberal. É necessário romper com conquistas democráticas para implementar essa agenda neoliberal. Esse é o quadro que a gente está vivendo. Ali tem uma contradição enorme no neoliberalismo, né, que prega o Estado mínimo para o país, para o povo, para a classe trabalhadora, mas o Estado máximo para os monopólios, para os oligopólios, para as empresas, não é isso? Claro, porque como é que funciona a burguesia no mundo inteiro? Quando o capitalismo entra em crise, como entrou em 2008, 2009, como entrou agora, os capitalistas querem Estado. Sabe para que eles querem Estado? Para que o Estado coloque recursos financeiros nas empresas e impeçam sua quebra.
para que as empresas possam manter sua margem de lucro às custas do dinheiro público. Nesse momento, os capitalistas são totalmente favoráveis a que se ultrapassem as metas fiscais, são favoráveis à gastança, são favoráveis a quaisquer medidas que preservem os seus interesses empresariais. Depois que passa a crise, você tem uma conta fiscal. Toda aquela dinheirama que entrou para as empresas gerou um problema no caixa do Estado, gerou um problema de finanças públicas, gerou uma dívida pública. E aí os capitalistas dizem, bom, nós temos que pagar essa dívida pública. Quem que vai pagar essa dívida pública? Vão ser os capitalistas? Eles vão pagar mais impostos sobre fortuna? Eles querem pagar mais impostos sobre lucros e dividendos? Eles querem pagar mais impostos sobre ganhos com juros? Não, de jeito nenhum. O que eles vão querer? Reduzir o serviço público de saúde, reduzir o serviço público de educação, reduzir os gastos do Estado, reduzir os investimentos do Estado, reduzir as aposentadorias, para que a classe trabalhadora pague o rombo fiscal gerado pela gastança que salvou as empresas. Isso foi o que a gente assistiu na crise de 2008, 2009, e é o que nós vamos assistir agora de novo, se a classe trabalhadora do mundo inteiro não se mobilizar, não tiver força para romper com este modelo, para romper com esse modelo neoliberal, para romper com a lógica do sistema capitalista. Se a classe trabalhadora não tiver força para isso, nós veremos a repetição dessa fórmula, a repetição da fórmula pela qual os capitalistas se aproveitam do dinheiro público para salvar suas empresas e preservar sua lucratividade, para, em seguida, colocar as contas dessa gastança no lombo da classe trabalhadora. Aí é que está. Aí tem alguns caminhos que estão em debate hoje, né, Breno? Um é o caminho eleitoral. O outro é o caminho da organização da classe trabalhadora, levando em conta dois pontos. A formação de quadros que retroalimentem constantemente, teoricamente, a luta, e a própria classe trabalhadora se mobilizar para enfrentar, para romper, isso que tu chama de ruptura com... Como é que tu vês essa questão? Porque Olha, é eleição? Eu não acho que exista necessariamente uma contradição, ou pelo menos não existe uma contradição antagônica entre eleições e luta popular. O que nós temos que entender é como é que deve ocorrer o equilíbrio entre esses processos. E quando não há um cálculo correto sobre o equilíbrio entre os dois processos, a esquerda pode cometer graves erros. Por exemplo, se a esquerda absolutiza, como tem feito nos últimos 20 anos, o processo eleitoral, ela pode acabar virando as costas para o movimento social, virando as costas para a luta popular, virando as costas para a formação política e ideológica das bases populares. Não pode haver essa absolutização do processo eleitoral, como tampouco deve haver uma negação do processo eleitoral, porque a disputa eleitoral é um dos espaços, e um espaço importante, onde se trava a luta de classes no Brasil. Penso que o equilíbrio adequado é aquele no qual sempre o objetivo é construir uma força social de combate. Seja na mobilização social, seja na luta eleitoral, o objetivo tem que ser dotar a classe trabalhadora de uma força social de combate, de uma capacidade de mobilização que, no limite, seja suficientemente eficaz para cercar o Estado de fora para dentro. Esse tem que ser o objetivo, qualquer que seja o território da ação política. Dotar a classe trabalhadora de capacidade hegemônica, fazer da classe trabalhadora a classe dirigente da sociedade e do Estado brasileiro. Para isso, tem que se usar todos os instrumentos. Tem que se usar a luta sindical, tem que se usar a formação ideológica e política, tem que se usar a mobilização social, tem que se usar também o processo eleitoral. Para este grande objetivo, para que a classe trabalhadora seja a classe dirigente, seja a classe que detém o poder do Estado. E para isso, para que a classe trabalhadora tem que ter uma força, uma capacidade social de combate. Esse tem que ser o nosso grande objetivo. Uhum.
Haja quadros. Breno, só deixa eu saudar um pouquinho o pessoal aqui, algumas pessoas, e depois aí nós vamos para o encerramento, que pelo que nós combinamos, já estamos vencendo aqui o nosso tempo. Então, eu agradeço muito a Laline Casais por participar aqui, a professora Yolanda Zambuja, lá de Uruguaiana, onde estudei por muitos anos e depois voltei a trabalhar. Valdirene Cruz, do Pará, que até fez algumas ponderações aqui, que nós acabamos tratando aqui na nossa fala, na tua fala. Ela levanta a questão de que é preciso formar os quadros, e ela diz que antes a direita não aceita, claro que não aceita mesmo, né? A luta por parte da classe trabalhadora, e que a direita não aceita nada que venha do PT, claro. E depois ela acompanha a tua crítica e diz que muitos petistas foram ficando cada vez mais burgueses e não aceitavam críticas nem opiniões internas. Saúdo também o Claudinei Dornelas, que concorda com a tua crítica ao PT. Saúdo também Antônio Joaquim, que deve ser de Minas Gerais, que continua gritando Minas Gerais, Lula livre. E o Luiz Fernando Dinando, que saúda grande Breno. E o meu amigo, o professor Luiz Mangeia, que já fez uma live comigo e é professor no Rio de Janeiro. E eu acho que eu acho que são mais algumas pessoas que aparecem agora aqui. Então, Breno, eu agradeço muito esse primeiro encontro, né? Essa nossa primeira live juntos, esse chimarrão que eu tomei sozinho, sem compartilhar contigo. Então, eu agradeço muito a tua... Quando eu anunciei, algumas pessoas se manifestaram a teu respeito, e uma delas, que é pós-doutor, o professor Roberto Bueno, disse que tem uma admiração enorme por ti, ele é professor da Universidade Nacional de Brasília, professor da Universidade Federal de Uberlândia, fez pós-doutorado na Espanha, e diz que tu és um grande intelectual orgânico. Isso é cada vez mais provado. Então, muito obrigado por tua participação aqui. Agora, a despedida é tua. Então, antes de mais nada, Dom Osvandir, eu queria agradecer o convite. Eu estarei sempre às ordens para participar dessas importantes conversas aqui no Cartas Proféticas. Para mim foi uma honra ter sido convidado. Quero agradecer tuas palavras generosas e também dos nossos espectadores. E dizer que é isso, nós todos temos que dar, cada um do seu jeito, nosso grão de contribuição para que a classe trabalhadora possa construir sua consciência política e cultural para mudar a história do nosso país. É disso que se trata. Exatamente. Então, aqui apareceu o Girassol Nascente, também a minha saudação. E muito obrigado, viu, Breno? Espero que não te ressabisse e que voltes outras vezes. E a gente participar mais vezes aqui. Essa caminhada é uma longa caminhada, essa análise é muito fértil, muito rica, e ela só se enriquece e nós temos que compartilhar com o nosso povo. Abraços críticos e fraternos para ti, meu companheiro. Até mais, Dom Osvandir. Até mais.